Aí não é mais isso que está sendo feito. Já virou motivo de piada, mas o UOL não cansa de pedir fair play financeiro e tem jornalista mulambo, flamenguista, que tá aí se descabelando por causa da declaração de John Textor sobre fair play financeiro. Vamos ver daqui a pouco. ESPN levantando quem fez a melhor janela, quem tem o melhor elenco do Brasil. Adrielson já está no bid, Bastos tem contrato se encerrando, John Textor será julgado na quinta-feira e pode pegar mais de 800 dias de punição. E o Botafogo já tem quase seus ingressos esgotados para Botafogo e São Paulo, dia 18 de setembro, pelo primeiro jogo da Libertadores. 18 de setembro, quarta de final da Libertadores no Newton Santos. Isso e muito mais, já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão, a casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo. Antes de falar que o fair play financeiro europeu é para impedir que grandes sheiks, investidores externos venham nos campeonatos e despejem dinheiro descontroladamente e desequilibrem o campeonato. O que aconteceu com o PSG? Ele matou o campeonato francês. Um campeonato competitivo que agora só tem um time que ganha todo ano, ou de cada 10 ganha 9, e não tem mínima graça mais. Um sheik que bota dinheiro sem controle lá. E o que aconteceu com o Manchester City, que era um nanico, Chelsea, que era outro nanico? Veio dinheiro russo do Abramovich pro Chelsea e veio dinheiro árabe do Qatar Airways, se não me engano, ou da Emirates, não lembro qual que é qual. Acho que é Emirates que é o Manchester City. Despejou dinheiro lá, fez dois nanicos virarem multicampeões e agora que outros querem fazer o mesmo, não podem. O Crystal Palace com o Chelsea, o Newcastle com o fundo árabe lá, o maior do mundo, não podem. Aí se protege do amiguinho do rei. Assim como rolou no Palmeiras, aqui no Brasil. Palmeiras que teve durante, sei lá, uns 10 anos, aí boa parte dos últimos 10 anos, investimento na casa de 1 bilhão, totalizando aí, dinheiro da Crefisa, da Leila, né, e dinheiro do Paulo Nobre. E aí, esse dinheiro externo não veio de faturamento do Palmeiras, e fez parte da estruturação do clube, que hoje é autônomo, beleza, caminha com as próprias pernas, mas antes não era assim, era um time falido que birra para não cair, que contratou grandes jogadores com dinheiro externo da Crefisa, do Paulo Nobre. Aí agora que o Botafogo quer fazer o mesmo, quer se reestruturar com esse dinheiro externo, não pode? Engraçado, né? Sempre privilegiando os amiguinhos do rei. Depois que um amiguinho conseguiu, os outros querem fazer igual? Não, vocês não. Peraí, fair play financeiro, peraí, calma. Não pode usar o que não faturou. Mas o Palmeiras pôde. Palmeiras pôde. Muito engraçado isso. E reparem que tem uma parte que ele fala lá, o Botafogo tem que faturar o que essa torcida comporta. Não pode querer faturar, competir e comprar mais do que a sua torcida comporta faturar e tudo mais. Olha só, né, cara? O clubismo aflorando. A gente vê como é que pensa o torcedor mulambo, flamenguista. Eles só querem tudo para eles. Não querem que tenha competitividade, que tenha um rival competindo de igual para igual financeiramente com eles. Não, só torcida pequena. Então você fica aí no seu cantinho, se reconheça sua insignificância. E não se meta comigo, porque eu sou o dono do Brasil, o dono do mundo. Vocês agiram assim durante muito tempo. O jogo mudou, tá? O jogo virou. Agora podem chorar à vontade. Se meter fair play financeiro, saiba que o Botafogo será o último a ser afetado. Terá muita gente sendo afetada antes. O Botafogo já criou sua base. Ninguém tira ela. Então, o bonde passou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Se o fair play for ativado aí. Mas o Botafogo já entrou no top 3 ali e vai dar muito trabalho para você. Pode chorar à vontade. Vai ter muito trabalho. Esse seu jornalismozinho fake é um clubismo travestido de jornalismo feio. Feio. Muito feio. E é por isso que tá no UOL, né? Ninguém respeita o UOL. Sabe outra coisa que eu acho engraçado? Quando o Luiz Henrique e o Almada vieram pro Botafogo, o que falavam? Ai, não é um reforço do Botafogo. Não é uma contratação do Botafogo. É do Lyon. Ele tá aqui fazendo só estágio. Vai pro Lyon depois. Ué, se é um reforço do Lyon, o Botafogo, né? Não tem que se preocupar com o seu faturamento para trazer os caras para cá. Não é o Lyon que tá pagando? Não é um dinheiro do Lyon? Não é um reforço do Lyon? O Almada e o Luiz Henrique? Agora estão preocupadinhos com o Botafogo, que está gastando muito, mais que o seu faturamento? Não, tira o Luiz Henrique e o Almada. Pode tirar aí os 230 milhões dos dois juntos. Aí cabe no faturamento, fica tranquilo. Assim é mole, né? Cada hora você ajusta o seu discurso. Não você em si, tá?
você é só o flamenguista da vez. Mas os flamenguistas, né? O Maurinho já falou que o reforço não é do Botafogo, é do Lyon. Agora tá preocupado com o reforço do Botafogo, que supera o faturamento. Que engraçado, né? Mostrar aqui para vocês as contratações e aí a gente coloca do quinto para o primeiro colocado, quem contratou melhor. Vocês podem pedir também, eu quero me lembrar como foi a janela. Claro. Mas assim, como a gente está falando de Botafogo e Flamengo, a gente já imagina o que é que vai acontecer ali no primeiro e na segunda colocação. É verdade. Ainda assim, tá aqui, ó, todos os times e aí a gente pode passar pelos reforços. Eu vou começar aqui mostrando alguns, tá? O Atlético Paranaense, o Praxedes e o Marcos Vitor, volante e zagueiro. O Atlético Mineiro, o Bernard, o Lianco, o Júnior Alonso, o Fausto Vera e o Daverson. Alguns jogadores já vieram já faz algum tempo e a gente às vezes esquece um pouco. Bahia, o Iago Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues, que foi uma das mais caras dessa janela. Lúcio Rodrigues. Botafogo, tem o Alan, o Igor Jesus, o Almado, o Matheus Martins, o El Aroche, o Vitinho, o Adrielson e o Alex Telles. E o Bahia, a gente lembra, né? Com o Grupo City, aí podendo também colocar mais dinheiro nos seus reforços. O Bragantino com o John Palácio, o João Neto e o Arthur Souza. O Corinthians, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Corinthians, tá? Especificamente do Corinthians. Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, Martínez, o Héctor Hernandes. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um jogador que o Corinthians também buscou. Não fechou, mas buscou. Temos o Cruzeiro. A gente estava também falando do Cruzeiro com o Cássio, Caio Jorge, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Lautaro Dias, o Wallace e o Fabrício Peralta. Flamengo com Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz e o Gonçalo Plata. O Fluminense se reforçou com o Thiago Silva, o Nonato, o Inácio, o Serna, Bernal, o Vitor Hugo e o Gabriel Fuentes. O Thiago Silva já dá aquele peso, né? Fortaleza tem o Magrão e o Mancuso. O Grêmio se reforçou com o Gemerson, Rodrigo Caio, Monsalve, Aravena, Arezo e o Bright White. O Inter com o Rogel, Bruno Tabata, Natan, Cleiton Sampaio e o Brian Aguirre. Palmeiras, não esquecemos, Maurício Diay e o Felipe Anderson. O São Paulo, com o Marcos Antônio, Juan Longo e o Jamal Lewis, que inclusive foi confirmado hoje. Vamos para o Vasco, com o Felipe Coutinho, o Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean Menezes e Maxime Domingues. E o Vitória a gente coloca para vocês com o Ricardo Hiller, Carlos Eduardo, Neres Machado, Edu, Léo Jabá e o Gustavo Silva. Bom, acho que eu passei aqui pelos principais reforços aqui da temporada. Se vocês quiserem relembrar, a gente coloca de novo aqui para os fãs de esportes. Os fãs de esportes também já foram relembrando aí esses reforços que chegaram para essa temporada. Vamos começar então, na quinta colocação, Gustavo Zupac. A minha dúvida na quinta colocação, ela está entre o Fluminense e o Grêmio. Duas equipes que antes da janela estavam entre as piores do Campeonato Brasileiro, o Fluminense era pior. E através do impacto de alguns desses reforços, Fluminense e Grêmio conseguiram respirar. Se enfrentaram, inclusive, na Libertadores, os reforços foram importantes, o Fluminense acabou passando. Eu vou colocar o Fluminense na quinta colocação pelo impacto do Thiago Silva. O Kevin Serna entrou bem, o Bernal mostra ser um bom jogador. Eu estava na dúvida com o Grêmio, porque o Gemerson entrou bem, o Bright White entrou bem e o Monsalve parece um talento que a gente vai ouvir falar dele ainda pelos próximos anos. Mas o impacto do Thiago Silva foi muito transformador, pesa, né? E o Kevin Serna também. Então eu deixo o Fluminense como a quinta melhor janela. Tá certo, então. Acho que é um voto muito consciente, viu, André Kfouri? Inclusive, estamos precisando desse momento de votos conscientes. Com certeza. Você, André Kfouri. Eu estava pensando aqui em Fluminense, Grêmio e Vasco, pela resposta em campo. Mas eu já cheguei a uma conclusão que um desses três times será o meu terceiro colocado. Certo. Então eu concordo com o Gustavo, Fluminense na quinta melhor janela. Fluminense na quinta melhor janela. Você também concorda com... Eu já dei meus votos para terceiro e quarto lugares, você já percebeu, né? Para a gente começar. Você concorda, Mota? Colocaria o Fluminense nessa quinta colocação? Eu até colocaria, mas o André já citou dois times que ele vai colocar acima e eu prefiro o Fluminense. O André gosta de bagunçar. Você colocaria o Fluminense acima? Acima dos que ele citou. Então, mas
o Fluminense em quinto. Ok. Uma casinha por vez, né? Eu acho, exato. E vir de baixo pra cima é pior, né? lógico. A gente vai chegar em terceiro e vai falar, putz, o Fluminense era o quarto. Mas tudo bem, fica em quinto. Tem o antes do primeiro, né? Você começa a ficar muito... O cérebro vai ao contrário, entendeu? Aí você que depois começa a baixar e tirar, né? Tira Eu já quinto, votei, coloca o quarto eu já terminei a minha votação. Já terminou? Só isso, né? Só isso, ele já terminou. Mas ainda vai ter coisa para falar aqui. Bom, Fluminense na quinta colocação, eu também concordo, acho na quinta colocação. Também fico naquela, será que o quarto, por conta do Thiago Silva, não iria para o quarto colocado ali? Também fico na dúvida. Começo agora com você, André Kfouri. Na quarta colocação, quem melhor se reforçou? O Grêmio. O Grêmio? A minha dúvida era entre Grêmio e Fluminense. Meu Pois é, terceiro time é o Vasco, o primeiro e o segundo todo mundo sabe que vamos todos coincidir. Tem aqui, ó, o Grêmio com o Gemerson, o Rodrigo Caio, o Monsalve, Aravena, Arezzo e o Bright White. O Bright White chama realmente muita atenção, o Monsalve entrou muito bem. E você, Gustavo Zupac? Eu voto no Palmeiras, como a quarta melhor janela. O Palmeiras perdeu jogadores importantes na frente. Vendeu o Hendrick, vendeu o Luiz Guilherme, o Breno Lopes foi embora. Trouxe o Giai, mas o Giai é um processo um pouco mais lento. Agora, o Palmeiras tem jogadores importantes no momento ruim, né? Tipo o Rafael Veiga, o próprio Rony. E o volume de dinheiro que o Palmeiras colocou para trazer o Maurício, que era um jogador super cobiçado. E a surpresa que foi, né? Não só pela surpresa, mas pela qualidade, mas a surpresa que foi um cara como o Felipe Anderson acabar o contrato na Lazio e vir jogar no Palmeiras, sendo cobiçado pela Juventus. O Palmeiras atravessou a Juventus e o Felipe é um cara com potencial para ter destaque no Palmeiras. Eu coloco o Palmeiras como a quarta melhor janela. Quarta melhor janela para o Palmeiras. Eu estou pensando aqui quem será a terceira colocação do Gustavo Zupac. Felipe Mota, você colocaria o Palmeiras ou o Grêmio na quarta colocação? Ou outro, ele pode colocar. Mas pode colocar o Corinthians, o Criciúma. Eu tô achando... Ô, Zupac, o Criciúma. Não me aterrei, não, porque eu já tenho que administrar muita coisa aqui. Esses jogadores já estão em campo e a mudança já aconteceu. No caso do Fluminense é evidente, no caso do Grêmio também. Então, existe o resultado no campo já. O André Kfouri querendo fazer um lobby para... Fica tranquilo. É que eu tenho a impressão que eu nem sei, a gente nem conversou, eu e o Zupac, mas eu acho que, pela narrativa, eu acho que vai bater terceiro, segundo e primeiro. O André vai falar, estamos alinhados e tal, mas eu vou de Palmeiras também na quarta posição. E, para dar... eu preciso falar antes, porque senão vão falar que eu só estou no embalo do Zupac. A minha terceira tem algumas estrelinhas no escudo. Então é assim. A sua também? Vamos aguardar. Não, eu tive que queimar, porque como eu sou o Minerva, vão falar que eu sou um embalão do Zupac. Vocês estão desconectando as contratações do campo. Como se fosse como se a contratação tivesse outro tipo de interesse a não ser melhorar o time de futebol no campo. E nós já estamos vendo o que aconteceu com essas equipes. Tá bom. Entendi. É um quarto argumento. lugar, Palmeiras. Olha, André Kfouri, é um argumento, mas tem jogadores que também não estrearam e a gente vai aqui, ó, pensando e olhando, falando, olha aqui essa mas janela. aí é a contratação, inclusive no Botafogo, né? Aí é a contratação imaginária. Ao final do campeonato a gente pode, eu já estou propondo aqui. Lembra disso? Por incrível que pareça, eu estou propondo um novo exercício. Ao final do campeonato a gente revisita as contratações feitas na janela, quais deram resultado, quais não deram, o que aconteceu com cada equipe. Aí sim a gente vai poder ter mais informações. Tá certo, então. Depois desse lobby do André Kfouri para votar no time que ele escolheu na quarta colocação... Eu não estarei aqui, mas... Eu também. Você não estará? Desejo a vocês um bom programa. Eu também votaria no Palmeiras na quarta colocação, tá? Eu estou em dúvida ainda quem que vai para o terceiro colocado, mas eu também acho que o Palmeiras na quarta colocação é ótimo. A gente pensa no Felipe Anderson e o André, eu acho que imagina também. O Felipe Anderson ainda não mostrou tudo que se espera dele, né? Os últimos jogos foram melhores. Dele e do Maurício. Foram melhores, Sim, e vai melhorando tudo. Agora o Maurício Maurício vai muito bem. O Maurício é um jogador que pode atuar em todas as funções de meio de campo, é uma tremenda contratação. Tá indo, eu acho que de manhã. Mas o Palmeiras já é um excelente time. Sim. Mas aí vai melhorando de manhã. Isso. O Abel todo dia de manhã Upgrades. agradece pelo Maurício, não é pelo Felipe Anderson que ele tem agradecido ultimamente. Ele tem agradecido muito pelo Maurício e os torcedores colorados todos os dias também se lamentam por conta disso. Vamos lá, na terceira colocação, eu comecei com o Zupac na última... Não, começou com o André. Com o André. Então eu começo com você, Gustavo Zupac, na terceira colocação. A minha terceira colocação é um clube que fez da sua janela uma mudança de olhar sobre o elenco. Sim. Já estava melhorando, é verdade, mas ele melhorou ainda mais depois que os reforços estrearam. O Cruzeiro era um elenco antes da janela, o Cruzeiro é outro elenco depois da janela.
Vejo estrelas nesse escudo. Eu já tinha colocado aqui. André. Já tinha colocado para a gente olhar os reforços. Cássio, Caio Jorge, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Lautaro Dias, Wallace e o Fabrício Peralta. André Kfouri, você fica... O Cássio e o Matheus Henrique foram os que mais melhoraram no Cruzeiro. Você colocaria o Grêmio nessa terceira colocação ou o Grêmio foi embora? Não, o Grêmio já foi. Já foi. A minha terceira posição é do Vasco. Do Vasco. O campo está mostrando. O Cruzeiro não reverteu para o gramado o potencial das suas contratações até agora. A gente está fazendo essa eleição, essa escolha, no dia 3 de setembro. Qual time melhorou mais entre Vasco e Cruzeiro? O Vasco não teve impacto dos reforços, né? O Coutinho não jogou quase. O Alex Teixeira não jogou. O Souza não joga. A temporada está melhorando, está subindo. O Vasco é a minha terceira equipe. O apoio que esses jogadores estão dando, sabe? Eles estão dando lá no vestiário. Esse apoio é muito importante, Gustavo Zupac. Você ainda não está entendendo o que é que o Felipe Coutinho tem falado para esses jogadores do Vasco. O Jean Menezes estreou com um passo importante para o Pumita Rodrigues na última vitória do Vasco. Isso é verdade. Então temos Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean Menezes e Maxime Domingues. Alex Teixeira também, assim, se espera ainda, né, o Alex Teixeira, mas ele chegará lá. E tem o Felipe Coutinho, que a gente ainda ficou naquela dúvida, como será que ele vai chegar nesse time do Vasco? No vestiário, ele já tem feito muita diferença. O Gustavo Zupac está sabendo dessa história. Terceira colocação, e aí você vai com o voto de Minerva. Era o Cruzeiro. É o Cruzeiro também, só que tem um problema. Era o Cruzeiro. Qual é o problema? Temos um problema. Eu votaria no Vasco na terceira colocação neste momento. E aí é por isso que entra neste Sport Center, a partir de agora, Felipe Dottoli, a voz na consciência que vai me dizer Vasco ou Cruzeiro na terceira colocação. Dottoli? Cruzeiro. Então, André Kfouri, eu quis lhe dar uma força também neste momento, mas fomos votos vencidos. Os conchavos políticos, né? Conchavos, a gente vê bem os conchavos políticos. Isso só tem uma explicação, corrupção. Vestiário rachado do Sport Center. Corrupção. Eu quero uma coisa, voto papel. Papel voto e auditável. Impresso e auditável. Olha, vamos lá. Primeira e segunda colocação. Eu já sei que vocês vão escolher Botafogo e Flamengo, porque é lógico, ninguém tá maluco aqui. Mas a gente tem um ranking. Tem o primeiro e tem o segundo colocado para entrar nessa história. Sim. E é aí que entra a nossa discussão. Na segunda colocação, eu começo com André Kfouri. A segunda colocação é do Flamengo. Flamengo. Na segunda colocação, Zupac? É isso. Os reforços do Botafogo ajudam a construir o patamar do elenco do Botafogo. Os reforços do Flamengo ajudam a, no máximo, manter o patamar do elenco do Flamengo. E aí, Mota? Flamengo. Vou de Flamengo na segunda posição. A gente coloca aqui o Flamengo. E o Botafogo vai para a primeira colocação, certo, André Kfouri? Certo. Certo, Gustavo Zupac? Certíssimo. Mota? De acordo. Botafogo com o Alan, com o Igor Jesus, com Almada, Matheus Martins, o El Arocha, o Vitinho, o Adrielson, o Alex Telles, que foi confirmado hoje. É realmente impressionante a janela de transferência desse Botafogo. Imagina o caminhão de dinheiro que vai precisar, primeiro para os salários desses jogadores, mas também para trazer muitos desses atletas. Curiosidade, dos nossos 4 primeiros colocados, né, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eles movimentaram 65% de todo o dinheiro, R$1 bilhão mais ou menos, foi movimentado nessa janela. 65% desse valor estão com Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo. O Textor, ele foi perguntado se ele tinha um sentimento de vingança por conta da temporada de 2023. Ele fala, vingança não, mas eu tenho muita ganância para conquistar esse campeonato brasileiro. E eu acho que isso não está longe do que a gente está vendo nessa janela. Essa resposta dele mostra muito, ou vai ao encontro também desta janela de transferência do Botafogo para o restante da temporada, para os próximos anos, tá, fãs de esportes? Eu gostei do nosso touch aqui, do nosso ranking. Eu espero que os fãs de esportes também tenham gostado. Vou dar aquele sorrisinho aqui para o nosso print, porque se por acaso tudo isso der errado aqui, aí é claro que eles vão cobrar o André Kfouri nas redes sociais. É que a rede está bloqueada, mas certamente adoraram. E a gente poderia fazer um outro exercício que é quem mais gastou dinheiro, mas continua com um time ruim. Eu também tenho um candidato para essa lista, mas isso é uma outra brincadeira, a gente faz uma boa ideia. Eu acho que eu já sei quem seria esse time. A gente vai falar sobre ele ainda nesta noite? Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. Mandem áudios curtos para vocês irem pro ar, tá? Enquanto isso, eu quero ver as informações do Fogudo. Fala comigo, Rodrigo Brandão.
Breno, a janela de transferências internacionais fechou agora, né? Essa semana, na segunda-feira, mas as negociações seguem em andamento em alguns clubes. No Botafogo, alguns jogadores estão com seus contratos se encerrando no término do ano. Por exemplo, um dos principais jogadores dessa temporada está com seu contrato se encerrando agora, em dezembro. Trata-se do angolano Bastos. Mas, de acordo com o jornalista Matheus Medeiros, existe uma cláusula de renovação automática. Tendo assim, o torcedor do Botafogo pode ficar despreocupado, porque o contrato dele será renovado automaticamente até o final do ano que vem. Porém, a diretoria e o staff do jogador vêm conversando uma extensão desse vínculo até 2027. Seria um contrato até o final de 2026, com renovação automática por mais um ano. Nas próximas semanas, eu acredito que a gente tenha boas novidades com relação à renovação do contrato do Bastos. Para muitos, um dos melhores zagueiros atuando hoje no futebol brasileiro. Agora, outros 3 jogadores que já estão no clube já há algum tempo ainda estão com suas situações definidas. São eles Tietê, Eduardo e Marçal. Desses 3, pelo menos um deles não deve permanecer. Trata-se do Marçal. Prova disso foi a contratação recente do Alex Telles, o 4º lateral esquerdo que o Botafogo tem no seu elenco. Além deles 2, ainda tem o Cuiabano e o Hugo. Como o Cuiabano foi contratado no início dessa temporada e o Hugo tem contrato até o final do ano que vem, tudo indica que o Marçal não permaneça no clube. A situação do Eduardo também é um pouco complicada. Ele segue se recuperando de uma lesão. A previsão inicial era de que ele não voltasse mais essa temporada, o que dificultaria a sua renovação de contrato. Porém, depois da informação que a gente trouxe hoje no Papo de Craque primeira edição, de que a previsão de retorno dele é para meados de outubro, ainda existe uma esperança de que o Eduardo renove o seu contrato pelo menos por mais uma temporada. Já o Tietê é um jogador útil para o técnico Arthur Jorge, volta e meia vem sendo escalado, é um coringa na equipe, exerce várias funções. Também existe uma possibilidade de renovação, mas as muitas contratações para o setor nos deixam com essa dúvida, se ele vai permanecer no clube ou não. Voltando a falar do Eduardo, que, como eu disse, está previsto o seu retorno para meados de outubro, o Júnior Santos também tem data prevista para esse mesmo período. Os 2 jogadores se recuperam de lesões sérias, não jogam desde julho, mas vêm evoluindo nos tratamentos e tudo indica que daqui a um mês aproximadamente eles estarão à disposição do técnico Arthur Jorge. A situação do Jefinho já é mais animadora. O seu retorno está previsto para acontecer de 2 a 3 semanas, ou seja, no máximo até o final de setembro, o Jefinho também já deve estar à disposição do técnico português. Ele que não joga há 4 meses, passou por uma artroscopia no joelho, teve complicações, adquiriu uma bactéria que acabou atrapalhando na sua recuperação, mas finalmente ele está na fase final de tratamento e deve voltar muito em breve. Ou seja, se nada de errado acontecer com jogadores que estão inteiros, no máximo até a 2ª semana de outubro, o Botafogo deve estar com quase todos os atletas à disposição, com exceção do Matheus Nascimento, que ainda não tem previsão de retorno. Valeu, Breno. Beleza, meu parceiro Rodrigo Brandão, trazendo aí a situação das renovações, principalmente. Eu não vou nem perguntar se o Botafogo tem que se endireitar na imagem. Posiciona aí, Guerreiro, isso. Isso, agora sim. Senão Todo largado? Isso, agora sim o Léo Pinheiro vai aparecer na imagem. Agora tá vendo um conteúdinho aqui na internet. Eu não vou nem perguntar pra vocês. Olha, será que o Botafogo deve renovar com o Bastos? Mas o contrato dele tá acabando e tem que ficar de olho, porque o cara tá voando. Será que vai? Vai, tem renovação automática. Mas tem que fazer lá valer a cláusula. Mas vai fazer valer. Pelo amor de Deus, não vai deixar o cara embora, né? Não vai deixar o cara embora. O Botafogo não tá nesse nível, né? Não tá nesse nível. Galera profissional tá cuidando desse departamento. O Marçal, pelo visto, não vai ficar, porque o Botafogo tem Cuiabano e o Alex Telles acabou de chegar. Sim. O suposto Alex Telles, né? O Cuiabano me parece ser... O Cuiabano me parece ser um jogador com potencial de venda. Isso eu não descartaria facilmente assim o Marçal, não. O Fernando Marçal, exatamente. Ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro, né? De resto, é isso, gente. Bom, o Cuiabano tem 21 anos, cara. Então, o Cuiabano vai ser vendido, com certeza. Se não na próxima temporada, na outra. Porque ele tá jogando com a idade que ele tem, com o potencial que ele tem. Mas você acha que não vale a pena também não ir atrás de um outro lateral caso isso aconteça? Mais um? Tem o Hugo, né? Não sei se o Botafogo pensa em aproveitar 4 o Hugo. laterais nesse momento. Nenhum time no Brasil tem 4 laterais esquerdos. O Flamengo agora tem 3 porque tem um lesionado. Então, pessoal, o Adrielson Bidou estará à disposição do Arthur Jorge já contra o Corinthians, caso a parte física esteja em dia.
e será um grande reforço do banco de reserva do Botafogo, inicialmente, né? Pode ser que ele venha jogar muita bola e tome a posição, quem sabe, do Barbosa. Acho difícil, Barbosa e Bastos estão muito bem entrosados, e o Bastos e o Barbosa, cada um dos dois, tá jogando o fino. Não é só entrosamento, é qualidade técnica também. Aquela bola que o Barbosa lançou pro Igor Jesus demonstra isso. Então o Adrielson acho que vem mais para compor o elenco, para engrossar, para encorpar o elenco do Botafogo e ser uma grande opção no banco de reservas, ou para aquele revezamento de zagueiros que rolava com o Halter. Agora esquece Halter, agora é Adrielson, então subiu muito o nível. Pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Esse papo aí de que o contrato do Bastos encerra esse ano, realmente ele se encerra, mas ele tem uma cláusula de renovação automática que é só o Botafogo fazer assim, que está ativada, e então o Bastos vai ficar até no mínimo 2026, o final de 26. Mas já tem conversas rolando para que o Bastos assine uma prorrogação de contrato para que ele fique no Botafogo até o final de 27. Bastos terá aí seus 35, 36 anos? Ok, mas o físico do Bastos lembra até muito o Seedorf. É um cara com idade avançada, mas com físico privilegiado, trincado, tudo em dia e aguenta ainda muitos anos de futebol em alto nível. E como já era de se esperar, John Textor vai de novo ser ali julgado pelo STJD, dessa vez na quinta-feira. Pode pegar aí 810 dias de suspensão, porque infringiu aí as 4 ou 5 vezes o artigo 214, 213, não sei, algo assim. 243B por ofensa à honra do Edinaldo, e mais um outro artigo lá que ele imputou erro, sei que lá. É uma coisa de uma frescura danada, né? Acho que não vai dar em nada, no máximo deve dar uma multa, ou no máximo um diazinho ou outro. 810 dias, isso é um absurdo, são 3 anos fora, isso nunca vai acontecer, nem eles teriam tanta coragem de fazer isso. E ó, se estão preocupados com fair play financeiro, não deixa o boss puto não, tá? Se deixar o coroa, se deixar o papai Textor bolado, na próxima janela é bom já ter fair play financeiro. Se não tiver, papai vai meter mais 200 milhões aí na janela, só para vocês ficarem putos aí e mudarem, reverem seus conceitos de punição pro papai, porque tá brincando não. Ele vem para afrontar vocês e acabar com a farra, acabar com a onda, acabar com aquele clima de status quo estabelecido. Ele veio para romper o sistema. Alerta de casa cheia contra o São Paulo pelas quartas de final, o primeiro jogo da Libertadores da América. Botafogo vendeu até as 10 da manhã de hoje 25 mil ingressos, mais de 25 mil ingressos, esgotou leste, superior, inferior, esgotou oeste, inferior, sobrou ali um pouco da norte, um pouco da oeste, superior, mas se não acabou ainda, está quase acabando, dificilmente vai chegar ao público geral a venda dos ingressos, e aí teremos com certeza casa cheia. Eu estarei lá na leste inferior, e você vai estar com a gente lá para ver o show de bola do Fogão, esse fogão de Alex Telles, esse fogão de Almada, esse fogão de Vitinho, de Adrielson. Eu estarei lá, e você? Então é isso, pessoal, fico por aqui, obrigado por ficar até aqui comigo. Eu sei que o vídeo tá longo, mas é isso, pessoal, tamo junto. Ó, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que você pensar, imaginar que puderem pingar aqui, você vai receber um aviso no seu celular e vai correr aqui para assistir com a gente todos os conteúdos, porque você está na casa de quem quer se manter bem informado sobre o Glorioso. Então, eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!